Alô, meus amigos do curso Argos, estamos iniciando a fase do PEP do ano de 2018. Inicialmente, o curso Argos agradece a confiança depositada no curso em apoiá-los nessa fase muito importante de preparação para o concurso de admissão do próximo ano. Neste curto vídeo, eu vou apresentar algumas ideias gerais relacionadas a como vai proceder-se a fase do PEP 2018. Inicialmente, eu gostaria de destacar uma percepção que é muito importante que vocês tenham logo no início do concurso, que é a comparação, a importância em termos de qual esforço no estudo que eu devo dedicar maior atenção nessa fase. E essas três elipses, elas representam a dimensão desse esforço. Na fase do PEP, o esforço do conhecimento, ele avulta de importância, juntamente com a redação, porque o método ele já foi deixado um pouquinho para trás em termos de incorporação do conhecimento naquilo do que seja o método. O método ele já foi compreendido, já foi aprendido na fase do CPCM. Portanto, na fase do PEP, nós vamos apenas consolidar o método. Muito importante nessa fase do PEP é o conhecimento. Nós vamos aprofundar o conhecimento e, principalmente, nós devemos gerar ideias relevantes para responder aos pedidos da questão. É por isso que é muito importante que já na fase do PEP, vocês tenham um caderno, uma lista de anotações para que você já comece a criar o seu rol de ideias. Levantem cerca de 20 a 30 ideias importantes para cada assunto, porque essa será a munição do conhecimento que vocês vão empregar para responder à solução das questões. Então, atenção, fique muito esperto com o aprofundamento do conhecimento. Um outro parâmetro que é muito importante, e nessa fase do PEP, ele deve ser treinado exaustivamente, é a fase da redação. A redação da solução de questões. Agora, vamos redigir a solução das questões tendo uma meta. E qual é a meta? Vamos cumprir o quadro horário da solução. O cumprimento do quadro horário da solução é uma condição de sucesso do concurso de admissão. E nós já vamos ver qual é esse quadro horário de solução. O método, eu já falei, o método vamos apenas consolidar o conhecimento. Nessa fase, eu creio que os alunos que cursaram o curso Argos do CPCM já incorporaram o método. Nós temos corrigido as provas, nós percebemos que o método ele já está incorporado. O que é importante agora é praticá-lo. E o método, ele só ganha expressão somente quando tiver conhecimento. Se eu não tiver ideias relevantes, se eu não conhecer e se eu não escrever com fluidez, o método não torna-se expressivo. Eu não consigo expressar o método se eu não tiver conhecimento. Por isso, nessa fase, agora repetindo mais uma vez, intensifique os esforços no conhecimento e também na prática da redação. Aqui está aquele quadro horário de redação que todos já conhecem. Esse quadro horário, ele deve ser praticado. Aquelas provas que vamos realizar aos sábados, todos os sábados, esse quadro horário, ele deve ser treinado exaustivamente, tal qual realmente um cronômetro, de tal forma que, por exemplo, às 10 horas e 45 minutos, eu esteja iniciando a minha redação da minha segunda questão, porque no dia da prova do concurso, esse treinamento estará de tal forma exercitado que também às 10 horas e 45 minutos, vocês irão olhar para o relógio e vão sentir a necessidade de que às 10 horas e 45 minutos vocês vão estar iniciando a redação da segunda questão. Portanto, atenção, muito importante que até, assim diria, a quarta avaliação de treinamento, que vocês já estejam na quarta avaliação de treinamento, já consigam atingir esse quadro horário de solução.
Agora, também é importante, eu vou trabalhar com qual conhecimento? O conhecimento que vai estar presente lá na prova do concurso de admissão de 2018, ele já começou a ser trabalhado nas avaliações do CPCM. Ele vai continuar a ser trabalhado nas avaliações do PEP e também, logicamente, eu terei que dar uma estudada em todos os objetivos específicos do PLADIS. Eu tenho que ter uma ideia de todos os assuntos do PLADIS. E essas elipses, de certa forma, também estão, digamos, configuradas num tamanho de importância para eu direcionar o meu estudo. Eu darei maior importância àqueles assuntos, àqueles temas que foram objeto de cobrança nas avaliações do CPCM, nas avaliações do PEP, e depois que direi depois, eu também terei que dar uma olhada em todos os assuntos, particularmente em todos os objetivos específicos do PLADIS. Bem, em quais momentos? Quais são os momentos que eu vou priorizar os meus estudos? Como que eu vou separar a minha moldura de estudo? O que eu recomendaria? É lógico que cada um tem uma velocidade de estudo. Mas o que eu recomendaria aqui? O que eu recomendaria aqui? Que nas avaliações do PEP, vocês dedicassem atenção toda especial nos assuntos que estão fazendo parte na fase do PEP, a fome do PEP. Daí depois, no mês da disposição, vamos retornar, vamos aprofundar o assunto com aqueles assuntos que fizeram parte das avaliações do CPCM e dar uma passada geral também em todos os assuntos do PLADIS. Importante, então, que vocês tenham essa dimensão da divisão do tempo de como e onde aplicar o esforço do estudo. Fase do PEP, vamos concentrar o esforço no PEP. E eu diria que, em termos de conhecimento, uma pergunta que muitos companheiros, muitos candidatos fazem, como que o curso Argos trabalha o conhecimento nessa fase? O conhecimento é trabalhado, o curso trabalha com apresentação de grandes conceitos, apresentação dos grandes conceitos, apresentação de grandes ideias relacionadas àqueles temas que vão estar presentes nas provas do PEP, ou que já estiveram presentes nas provas das avaliações do CPCM de 2017. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nessa questão, que fez parte da avaliação de recuperação da prova de História. Analisar os governos de Fernando Henrique Cardoso. Ora, aqui assim eu já tenho um assunto. Eu tenho que estudar tudo de Nova República, porque o CPCM já está me sinalizando com Fernando Henrique Cardoso. Eu tenho que estudar a Nova República e, particularmente, o período do governo de Fernando Henrique Cardoso. Concluindo sobre suas ações contra a política externa brasileira. Eu preciso estudar os fundamentos da política externa brasileira. Quais são os seus paradigmas? Quais são os paradigmas da inserção internacional no Brasil? O americanismo, o globalismo. Quais são os princípios da ação externa do Brasil? Autonomia, o universalismo da ação externa. Portanto, e também, particularmente, logicamente, eu tenho que estudar as características da política externa da Nova República. E com maior intensidade eu tenho que saber as características da política externa do Fernando Henrique Cardoso. E perceberam como que eu vou conduzir o meu estudo? Digamos a outra questão. Analisar o processo da independência das províncias ultramarinas portuguesas na África. Ora, eu preciso mergulhar fundo no assunto descolonização africana. E dentro desse assunto, eu vou aguçar o meu interesse para a independência de Angola, particularmente. O processo da independência das províncias ultramarinas. O curso estudou esse assunto. Nós temos aulas gravadas. O curso também trabalhou com uma questão da servidão, comparar o processo da independência do Brasil com o processo da independência de Angola. Então, veja que eu também terei que aprofundar o meu assunto também em outro tema,
Qual o tema? O neocolonialismo, o imperialismo do século XIX, porque Portugal beneficiou-se da partilha da África, da Conferência de Berlim do final do século XIX. Então vejo que, a partir de uma questão, o curso vai relacionando as grandes ideias, os grandes conceitos, de tal forma que vocês trabalhem com aquelas ideias relevantes. Em termos de Conferência de Berlim, a presença portuguesa na Conferência de Berlim, eu tenho que falar em um conceito muito importante, o mapa cor-de-rosa. Lembra-se daquela aula? O mapa cor-de-rosa, que contrapôs o seu projeto geopolítico na Inglaterra, na ligação norte-sul do continente africano. Bem, o que eu quero dizer com isso aqui? O conhecimento nas aulas do curso Argos, o conhecimento é trabalhado a partir daqueles insights, daqueles inputs que surgem da interpretação das questões. Um outro aspecto muito importante do PEP, o treino da redação. E como que eu vou treinar a redação? Logicamente que fazendo aquelas avaliações de treinamento. Agora, é muito importante que vocês consigam, a partir de dados de conhecimento isolados, a partir de ideias isoladas, eu tenho que saber, eu tenho que praticar a redação de períodos, frases, a redação de parágrafos, e com uma velocidade que seja adequada a um nível competitivo do concurso. Vocês devem ter, portanto, vocês já devem ter avaliado qual é a velocidade da redação de lauda de cada um. Como dado de referência, trabalhem com o tempo máximo de 20 minutos por lauda. Um bom tempo será o tempo de 16 minutos por lauda. A prova já será muito competitiva. Trabalhe, portanto, com o tempo de redação entre 16 a 20 minutos por lauda. É importante. Bem, neste slide vou dar um exemplo do que vocês devem praticar. Por exemplo, uma questão, analisar o terrorismo do século XXI. Eu vou gerar ideias isoladas. O cérebro, ele vai começar a trabalhar, o cérebro começa a gerar ideias isoladas, porém dentro do assunto, porém dentro da pertinência do assunto. As ideias devem estar, logicamente, as ideias devem ser ideias relevantes e pertinentes ao assunto. Então, vejo que o cérebro ia gerar o fundamentalismo muçulmano, base ideológica, grupos terroristas, século XXI, ou seja, ideias do conhecimento que vão estar num barema de correção. Aí vem o treinamento. A partir dessas ideias, eu tenho que treinar, gerar frases, períodos, parágrafos, com rapidez e interligando essas ideias. Por exemplo, grupos terroristas no século XXI utiliza-se do fundamentalismo muçulmano como sua base ideológica. Aí eu tenho uma frase, tenho um período. O fundamentalismo muçulmano serve de base ideológica para muitos grupos terroristas no século XXI. Viram? São duas formas diferentes de expressar redacionalmente a mesma ideia, mas que elas foram geradas a partir da interligação de ideias isoladas. E isso deve ser praticado exaustivamente. Portanto, nessa fase do PEP, aquele exercício de redação de cópia que eu recomendava na fase do CPCM, ele já começou a ficar um pouquinho de lado. O importante agora é que vocês consigam gerar períodos, parágrafos redacionais a partir de ideias isoladas e que essas ideias vocês consigam gerar de forma autônoma, porque essa será uma das dificuldades do ato redacional de fazer-se a prova. É uma das dificuldades do ato redacional de se fazer a prova no dia do concurso. Bem, agora vamos entrar um pouquinho mais em termos de calendário. O curso vai começar no dia 15 de janeiro,
na semana de 15 de janeiro, na semana de 15 a 19 de janeiro. O curso vai disponibilizar alguns vídeos, os quais tratarão a respeito de uma revisão de conceitos de geopolítica, de estratégia, alguns conceitos relacionados aos fundamentos da política externa do Brasil, ou seja, conceitos que vão nos permitir uma redação argumentacional mais rica. Por exemplo, vamos trabalhar com os conceitos de objetivos nacionais permanentes, de geopolítica, de estratégia, alguns fundamentos da inserção internacional do Brasil, o conceito de multilateralismo. Ou seja, vamos passar ideias, ainda em termos de fundamentos, mas que podem ser usadas em qualquer tipo de questão. Então, esperem para o dia 15 de janeiro a disponibilização desses vídeos de fundamentos. Aqui eu tenho algumas datas importantes. A fase do PEP começa dia 15, a fase final, teremos também a fase final da preparação, que é aquela fase do mês à disposição, que será de 4 semanas. Anote essas datas importantes: 9 de janeiro, a divulgação da FOG do PEP, até 9 de abril, a FOG do CA. 9 de maio, nós teremos a realização da prova de Geografia, a prova do concurso de admissão de Geografia. Dia 11 de maio, a prova de História. 9 de agosto, é resultado do concurso de admissão. Eu tenho certeza que muitos alunos do curso Argos vão estar contemplados nessa lista dos alunos selecionados para o curso de altos estudos no ano de 2019. Bem, aqui eu tenho ideias de objetivo geral do curso, que eu já falei no início desse slide, eu vou deixar aí para vocês lerem. As fases do PEP do mês à disposição, destinam-se ao aprofundamento do conhecimento e a consolidação da prática da elaboração de esquemas de soluções e de redação de questões. Muito importante também os esquemas de soluções. Os esquemas de soluções, o esquema de solução, cada candidato tem o seu esquema próprio. E essas avaliações de treinamento do PEP, elas são muito importantes também para que vocês treinem o seu esquema de solução. Cada um tem um esquema de solução. E esse mesmo esquema de solução será o mesmo que vocês vão aplicar no dia da prova. Logicamente que não vão treinar um novo esquema de solução no dia da prova do concurso. Então, aqui está o foco do PEP: aprofundar o conhecimento, consolidar a prática da redação, junto com os esquemas de soluções, muito importante. Aqui, assim, nós temos os objetivos particulares do PEP, já falei no início da aula, não vou repetir. O desempenho esperado do discente que estude, uma fase de muito estudo, O quadro horário da prova eu já mostrei no início do vídeo. Aqui nós temos o calendário das provas. Então, o curso ele segue destinando, cada uma semana destinado ao estudo de uma disciplina. Geografia, História, assim sucessivamente. Aqui nós temos o calendário das avaliações. Atenção, que é muito importante. No domingo, até o meio-dia, vocês devem enviar a prova escaneada em arquivo PDF único, tá ok? Prova escaneada em arquivo PDF único, enviem para aquele endereço eletrônico que estará lá no rodapé do corpo da prova. Nós vamos enviar algumas orientações para a entrega dessas provas digitalizadas para serem corrigidas. Bem, aqui nesse slide eu apresento uma sugestão de estudo. O que é muito importante assim que eu vejo aqui? Na segunda-feira vocês destinem para o estudo individual.
E na sexta-feira, estudo em grupo. É muito importante o estudo em grupo. Você já deve começar a organizar um grupo. Então, em termos gerais, segunda-feira, um forte estudo individual, uma leitura daqueles assuntos que serão tratados na semana. Daí, na sexta-feira, estudo em grupo. As aulas presenciais serão na terça-feira, as aulas presenciais na terça-feira. As aulas online serão na quinta-feira ou terça-feira. Isso eu vou mandar ainda um aviso por e-mail, ok? Então, portanto, não se preocupe ainda com a data. Será na terça ou quarta-feira essa aula online. A plataforma do curso Argos, a maioria já conhece. E aqui assim nós temos 2 orientadores, eu, Paulo Roberto, e o Ribas, que corrige as provas. Eu fico mais com a parte de conhecimento, parte mais de conteúdo, também a parte de ensinar o método, digamos assim. Então, aqui o Ribas fica com a parte da avaliação do desempenho, aquela correção das provas. E assim nós temos alguns endereços eletrônicos, todos já conhecem, e assim chegamos ao final dessa breve orientação. Então, muito obrigado mais uma vez pela confiança depositada no curso, e vamos começar o curso, portanto, com a disponibilização dos vídeos no dia 15 de janeiro. Bom estudo, saudações do curso Argos.